vim falar um pouco sobre vendas com vocês, de forma um pouco mais específica de como a gente conseguiu construir uma máquina que em 6 meses, que agora contabilizou, está 50%, mas eu acabei de pegar o dado atualizado, em 6 meses a gente chegou em 70% de crescimento de MRR, né? De receita recorrente, a palavra. Em 6 meses. Como a gente fez isso? Seguinte, vamos começar com as apresentações. Bom, meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou diretor de operações do Mosquito CRM. Eu também sou diretor comercial da DVB de Santa Catarina, do Núcleo Jovem, não sei se alguém conhece a DVB. Dou mentoria em algumas instituições, Cotidiano, Ace. Sou colunista do Sales Expert, que é um blog bem legal para quem está interessado em vendas. E sou projeto de youtuber. O que significa esse projeto de youtuber? Uma pergunta honesta. Quem conhece ou já ouviu falar do Toca o Sino das vendas? Rapidão. Pô, tá bem melhor daqui da primeira vez que eu perguntei. Bem melhor. Tá mandando bem, Paulinho. Nosso diretor de marketing tá mandando bem no Toca o Sino. É um canal de conteúdo sobre vendas que eu e o Caio Freitas, que é o nosso diretor comercial, a gente começou no Mosquite. A gente tenta falar de vendas de uma forma bem de boa. Sem muito, apesar de estar de paletó, mas sem paletó do outro lado, sabe? Sem a formalidade, sem a chatice. A gente tenta ser o mais tranquilo e interessante o possível nos conteúdos. Tem um conteúdo que a gente fez junto com o Daniel, não sei se ele está por aqui em algum lugar. A gente fez com o Dani, a gente foi até Brasília. Oi? Poderia, né? Eu devia ter trazido para mostrar. Mas não trouxe, mais a gente trouxe a máscara que a gente usou tua. Está lá no stand. E a gente começou a trabalhar em cima desse conteúdo, foi uma coisa bem bacana. Mas a minha história com o Mosquite, ela começou em fevereiro. Em fevereiro eu entrei, de fato, na direção do Mosquite. E o desafio era, de fato, começar a crescer e tornar a venda uma coisa absurda, escalável e tal, como todo SaaS merece ali. E a gente passou por várias dificuldades mesmo, e analisamos várias coisas, mas está dando tudo certo até agora. E eu queria mostrar para vocês quais são os passos que a gente tomou. Não necessariamente pode ser o melhor para vocês, ou a forma ideal, ou não copiem, mas entendam as lógicas que a gente utilizou lá dentro para conseguir atingir esse resultado, beleza? Primeira coisa, tá? A gente teve que identificar aonde estava o gargalo. O que isso significa? A gente tem um funil, várias etapas. Nova oportunidade, apresentação, demo, proposta, maturação, negociação, fechamento. Cada um vai ter um funil diferente aqui, tudo bem. O que a gente precisa entender desse funil é como é que estão as conversões dele, como é que são os números de etapa a etapa ali. É muito comum a gente ser absolutista em algumas situações. Por exemplo, eu falo palavrão, tá, gente? Desculpa. Fudeu, eu preciso vender mais. Vou botar mais vendedor. Ou então eu preciso de mais lead. Ou então, às vezes a gente não está analisando todo para entender o que a gente precisa realmente. Então foi a primeira preocupação que a gente teve, é entender onde estava o gargalo do funil. Olhando quantidade de oportunidades, olhando o tempo delas em cada etapa, olhando as conversões de cada uma dessas etapas também. A gente começou a descobrir algumas coisas bem interessantes. Na época, a gente tinha 2 SDRs, todo lead que a gente gerava, praticamente todo, vinha de inbound, tá? Inbound gerando lead. A gente tinha 2 SDRs e um vendedor. E a gente percebeu que estava fluindo super bem nesse modelo, só que a gente precisava aumentar a quantidade de vendas. Então, o que a gente fez? A gente está disposto a criar um gargalo na passagem do lead de marketing para vendas, ao inverter a quantidade de 2 SDRs para 2 vendedores e de um vendedor, esse um vendedor ir para SDR, não necessariamente essa pessoa, mas mudar os números, um SDR para 2 vendedores, vale a pena? No nosso caso, valeu a pena. A gente sabia que a gente ia criar um gargalinho ali no começo, mas a gente ia conseguir tracionar mais os leads que estavam dentro do funil, botar mais dinheiro no bolso. O Mosquite é totalmente bootstrap, a gente não é investido, então o dinheiro no bolso significa muito para a gente mesmo. Então, a gente precisou tomar esse tipo de estratégia. Mas, para isso, a gente teve que identificar aonde estava o gargalo no funil. Porque qualquer movimento diferente desse seria um problemaço. Quando a gente fala de funil, é sempre mais interessante começar, o Theo falou isso na palestra dele, é sempre interessante começar do fundo para o começo, certo? Tranquilo até aí. Porque no fundo que tu mexe, vai reverter mais em vendas, vai reverter em mais tudo. E o Mosquite, ele vinha de uma cultura de vendas um pouco diferente da que eu estava acostumado, que o Caio que entrou também, estávamos acostumados. Ela era muito formal mesmo, sabe? É uma empresa jovem, startup, a gente tem um vendedor que é o Pereira. Pereira, ele tem 19 anos, então ele está no auge da energia e
dos hormônios também, talvez. Ele é loucaço. O Pereira, ele fala gritando, tu escuta a voz dele. Vocês devem ter escutado a voz do Pereira em algum momento no evento. Ele está sempre gritando. E quando a gente estava fazendo essa análise de funil, lá em Londrina, ele estava brincando, zoando com o pessoal da empresa, gritando, e aí o telefone tocou, ele foi atender o cliente. Ele, pera só um pouquinho, pessoal. Peraí. Olá, tudo bem? Meu nome é Pereira. Posso ajudá-lo? De caralho, cadê toda aquela energia que ele estava de sacanagem até agora com o pessoal? Por que isso não passou para o cliente? A gente começou a entender que a gente teria que mudar do fundo do funil a forma como os vendedores estavam conduzindo as negociações, para a gente conseguir converter mais oportunidade que entrasse no funil. Então, beleza. Gargalo identificado, é por aí que a gente vai começar, então. Como é que a gente vai começar a apresentar o Mosquite a partir de hoje? É muito comum a gente, como empresa, não se preocupar, às vezes, em como eu explico. Eu me preocupo com a venda, mas eu não me preocupo em exatamente como eu explico. Isso é bem preocupante. Por que é preocupante? Eu preciso que o meu cliente entenda o meu produto. Ponto. Até aí tudo bem. Mas eu preciso conduzi-lo para isso. Eu não posso assumir que ele vai entender por conta própria. Eu não posso assumir que ele simplesmente vai dizer maravilhoso e comprar. Isso eu estou tirando pedido, eu não estou vendendo. A venda ela tem que ser tipo uma montanha-russa. Quem gosta de montanha-russa está ligado com a sensação. Tu sobe e começa. Tac, 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 tac. Chega lá em cima, tu pensa, que merda que eu fiz da minha vida. Porque vai cair essa, com certeza eu vou morrer. É a sensação que a gente tem. E depois é uma ótima experiência. E, ótimo. É isso que a gente quer na venda. Eu quero que meu cliente na ponta sinta exatamente essas mesmas sensações. Como é que eu faço para fazer o meu cliente lá na ponta, o lead, né, antes de virar cliente, sinta essas sensações durante a venda? Como é que eu faço para conduzir ele e deixar ele, dar o espaço para ele entender se faz sentido ou não para o meu negócio, para o meu produto e assim por diante? A gente criou uma lógica de apresentação dentro do Mosquite. Então, como é que funciona essa lógica? Como é que funciona a nossa montanha-russa? Isso é nosso, faz sentido para muita empresa também. A gente começa falando de embasamento. Início da reunião. O que eu faço com o meu cliente? Rapport, não é? Qual é a primeira coisa que você tenta fazer com o cliente no início da reunião? Fazer uma piada, quebrar o gelo, deixar o ambiente leve. E normal, beleza, todo mundo faz isso. Mas agora eu preciso começar a criar alguns embasamentos. Eu preciso ganhar um pouco de autoridade, eu preciso mostrar o que eu já fiz e que deixei de fazer. Eu preciso contextualizar esse cara para que ele foque no que eu quero entregar agora. É por isso que muita gente usa aqui cases, né? Eu vou mostrar os cases, meus clientes que eu tenho, olha quem eu já atendi, quanto tempo eu tenho de mercado. Cada um vai ter uma abordagem diferente, um embasamento diferente. Mas aqui eu quero contextualizar o meu lead. É aqui que a gente está, beleza? Ótimo. No embasamento também eu estou coletando dados. Por que eu preciso coletar dados, informação? Eu estava falando com o Davi, acabei de te ver aí, Davi. Eu estava o gerente comercial da Involves. A gente estava falando, né? Todo mundo gosta de pensar que tem uma venda consultiva. Ah, mas minha venda é consultiva. Mas quantas pessoas a gente vê vendendo sem nem se questionar a dor do cliente, né? Então, quão consultivo é isso de fato? E a ideia da venda consultiva é, de fato, entender as dores desse cara. Como é que eu faço para entender as dores desse cara? Eu pergunto, velho. Eu pergunto para ele. Um papo tranquilo, beleza? Mas eu vou perguntar para ele cara, qual que é o teu desafio? Por onde tu está passando? E como é que isso impacta no teu resultado? E eu vou começar a entender isso. Por que é importante eu entender os problemas e dores que esse meu cliente está passando, meu possível cliente? Porque eu vou usar isso na forma como eu explico a minha solução. O que significa cenário ruim? Embasei, entendi como tu funciona. Agora vem a montanha-russa. Agora vem o momento que ela cai. Agora vem o momento onde eu vou dizer o seguinte, cara, qual que é o objetivo do cenário ruim? Deixa eu voltar. O objetivo do cenário ruim é fazer com que ele perceba que está na merda. Perceba que está ruim, perceba que não está legal, que precisa evoluir, que alguma coisa está errada lá dentro. Nem sempre ele vai perceber isso sozinho, ele vai precisar da minha ajuda, do consultor, do vendedor, que chamem como preferir. Então eu preciso contextualizar. Só que se eu chegar e apontar para ele e dizer assim, cara, teu processo está uma merda, porque teus vendedores não conseguem apresentar, eles têm um péssimo hábito de follow-up e isso impacta drasticamente na produtividade. Eu estou agredindo o cara lá na frente, estou quase dando soco nele. Eu vou conseguir vender? Não. Então agora o cenário ruim, eu vou ter que falar de um outro cliente meu, de algum case semelhante a esse que eu passei. Eu vou falar do meu cliente X,
que, cara, ele estava com um super desafio, ele tinha 8 consultores numa ponta, 2 pessoas que ficavam fazendo agendamento para eles tinham um grande fluxo de leads. Pô, entrava muito lead, aí eles pegavam esses leads, cara, eles jogavam na mão dos consultores lá na outra ponta, só que qual que era o problema? Os que eles ligavam e não atendiam, eles estavam pegando e descartando, e criando uma massa gigante ali de leads que eles não estavam nem trabalhando. E isso começou a aumentar o turnover da empresa, porque ninguém consegue aguentar essa pressão de uma quantidade absurda de lead chegando, um monte parado, o gestor apontando e dizendo tá ruim, o turnover aumentou. Quando o turnover aumentou, o rampeamento de um profissional desse que demora 3 meses, prejudicou em 3 meses o financeiro da empresa, o faturamento da empresa. E nesse momento que eu estou contando essa história ruim, de um outro cliente meu, não de ti, o cara está pensando, velho, sou eu que estou passando por isso. Muito semelhante, em vários aspectos. Agora eu percebi que tem os problemas. Só que eu não posso deixar nessa baixa, agora eu vou subir. Falar, cara, nesse caso, dessa pessoa, desse meu cliente, a gente conseguiu ajudar de algumas formas. A primeira coisa que a gente fez foi conseguir entender que no momento que estava fazendo essa passagem de bastão ali para os vendedores e descartando o resto, tinha uma grande massa ali dentro que não tinha chance de conversão porque não estava dentro da persona ideal, não estava dentro do modelo ideal de cliente. Então a gente descartou isso do funil, sei lá. E eu vou começar a contar como eu consegui resolver a história dessa pessoa, o problema dela. E isso tem um gatilho que é legal, que é o de ancoragem. Eu começo a comparar os dois, não começo? Eu começo a pensar, porra, no momento eu estava aqui, tudo difícil, no outro momento estava tudo certo, qual que eu quero estar? E isso começa a pesar na minha decisão. Pô, eu quero estar no legal aqui. Eu quero estar no que está funcionando, velho. E é nele que eu vou começar a me apegar. E o resto da apresentação inteira, o lead de vocês vai estar se apegando nesse bom cenário. Depois eu vou falar de conceito. Eu vou ter que conceituar algumas coisas. Vou ter que explicar o porquê de onde algumas coisas vieram, de onde os embasamentos teóricos do que eu entrego. Se vocês vendem ferramenta, vão ter que falar de ferramental, mostrar software e assim por diante. Depois, o como. Agora vem o como eu vou te ajudar. Eu falei do meu cliente, do meu case lá, legal. E a tua situação? Como é que eu vou resolver isso? E aí vai entrar no como. Beleza. Consegui construir com ele, ótimo. E agora vem negociação. E a gente construiu tudo isso bonito para desgringolar na negociação. Chegar na negociação se desespera. Negociação, que é o momento que eu vou falar de preço, que eu vou negociar, que eu vou querer fechar, que eu vou querer falar de valor e diferença de valor para preço e tal, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Uma delas é, imagino que eu vi algumas palestras que falaram sobre e tal, gatilho mental é uma coisa muito bacana de trabalhar nesses momentos. O gatilho mental, o conceito de gatilhos mentais veio do Daniel Kahneman, né, que ele escreveu Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, e ele fala lá que o cérebro ele trabalha em 2 esferas, né, uma lenta e uma rápida. Uma lenta e uma rápida. Decisões. Vamos lá, agora eu vou precisar de vocês um pouquinho. Eu preciso que vocês respondam o mais rápido possível. 2 mais 2? Pô, galera. 4 mais 4? Obrigado. 8 mais 8? Raiz quadrada de 272? Não dá. A gente, nesse momento, desativou o cérebro rápido e falou, não tenho condições, joga pro lento. O lento falou, fudeu, pega a calculadora. E ninguém me respondeu até agora. E tudo bem. É assim que o nosso cérebro funciona. Ele vai jogando o que ele considera ideal pro rápido, pro rápido, devagar. Tem um teste bem legal para a gente descobrir os nossos cérebros rápidos e devagar. Eu queria fazer com vocês. Quem já fez isso alguma vez não dá spoiler. Mas vou fazer com vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês respondam bem rápido para mim. 2 mais 2? 4 mais 4? Show. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Que cor é o slide? Falem 5 vezes. Mate. Legal. Soletrem. Que cor é o slide? O que está escrito? O que está escrito aqui? O que a vaca bebe? Leite, vaca bebe leite. Vocês estão acertando. A vaca bebe leite, olha só que legal, cara. O que a vaca bebe, pessoal? Água. Teve alguém que respondeu lá atrás, água. Já sabia da brincadeira. Pô, tô aqui, ó, cérebro devagar rodando. Isso aqui foi o cérebro lento de vocês se isentando da culpa e falando, joga pro rápido, esse babaca tá me perguntando 1 mais 1, 2 mais 2, sério, mate, o que é isso, mate? Faz nem sentido, joga pro lento, joga pro rápido, porque o lento não vai dar atenção para esse cara, porque o lento ele custa muito, é como se fosse uma empresa, é uma área que custa, então tu se preocupa mais com ela.
Toda vez que a gente ativa o nosso cérebro rápido para tomar uma decisão, a gente pode tomar decisões erradas ou não, enfim. Mas tem algumas coisas que a gente faz, que a gente chama de gatilhos mentais, que criam um viés e tiram a decisão dessa esfera mais lenta e joga para essa esfera mais rápida. Eu sou bem nerd, tá, gente? Quem já assistiu Homem-Aranha? Levanta a mão. Bastante gente, legal. Que o tio do Peter Parker fala para ele quando ele virou Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Muito bom, alguém falou isso. É a mesma coisa, gente. Sério, cuidado. Toda técnica existe, funciona, mas usem de forma responsável, ética e tal. Beleza? Mas vamos falar um pouquinho de gatilhos mentais para a negociação. Por favor, se puder passar. Aê. Ah, leite, né? Não foi leite, de fato. Vamos lá. Alguns gatilhos mentais, os mais usados por nós, o Mosquite, por todas as empresas de venda que a gente está perto, a gente percebe. Primeiro de todos, a autoridade. Qual foi o, não o primeiro, mas o segundo slide que eu mostrei para vocês na palestra? Alguém lembra? Quem sou eu? Quem sou eu? Um moleque sobe no palco, eu tenho que mostrar quem eu sou, eu tenho que ganhar autoridade de alguma forma. Porque senão vocês levantam e vão embora. Simples assim. E não é o que eu quero que vocês continuem, a gente consiga trabalhar e etc. Então, eu vou usar alguns artifícios para ganhar autoridade mais rápido, para funcionar melhor esse diálogo. Na venda é a mesma coisa. Como é que eu ganho autoridade na venda? Eu posso falar de case, eu posso falar de cliente, eu posso falar da minha relevância para o mercado em que eu atuo. Isso são formas de dizer lá para o cérebro do cara, dizer o seguinte, velho, pode escutar, não precisa confiar de olhos fechados, mas pode escutar que esse cara tem relevância. Beleza, passou. Reciprocidade. Reciprocidade é interessante. Reciprocidade, sabe quando vocês recebem um brinde em algum desses estandes e vocês ficam, ai, agora eu vou ter que escutar ele. E fica ali meio, sabe esse sentimento? Quando tu recebe um presente e sente no dever de retribuir. Isso se chama gatilho mental de reciprocidade. A gente tem esse péssimo hábito de não saber simplesmente pegar o presente e sair correndo. A gente quer retribuir de alguma forma isso. E a gente sente, e nem sempre a gente está medindo essa diferença do que eu estou ganhando porque eu estou entregando. Façam um experimento. Peçam para alguém que vocês façam um favor para uma pessoa, deixem claro que vocês fizeram um favor para essa pessoa, dá 2 horinhas, pede alguma coisa para ela, mais difícil, um pouco mais difícil do que vocês fizeram. Provavelmente, no trabalho mesmo, provavelmente ela vai fazer. Tu foi lá e buscou água para ela, agora tu pede para ela fazer um café para ti se não for muito incômodo. A chance é que ela levante e faça essa pessoa, por causa do gatilho de reciprocidade. Como é que a gente usa isso em vendas? Como é que a gente pode usar isso em vendas? Quando eu entrego alguma coisa para a pessoa lá do outro lado, a chance de, se ela vê isso como um ato de bondade da minha parte, claro, e não tem interesse envolvido, dela me retribuir é muito grande. Então, por exemplo, eu posso analisar o problema do cara e dizer, véi, tu tá com um problemão aqui. Tu tá com um monte de lead parado na etapa de maturação. Significa que tu não está sabendo educar os teus leads durante a negociação com o vendedor para eles irem adiante no funil. Provavelmente teu CAC está altíssimo. Tu conhece a métrica CAC? Não. Custo de aquisição por cliente, de cliente, enfim. Eu tenho uma planilha aqui, cara, que a gente usa para calcular. Nossa, eu posso te mandar, dá uma olhada na tua aí, porque isso, cara, pode estar bem alto, tá? Mas desculpa ter fugido um pouco da reunião, deixa eu voltar aqui porque eu estava falando. Isso foi um ato fora do processo normal de uma venda. E agora ele pensa, pô, esse cara é legal. Ele vai te dar um contrato em troca? Não, não necessariamente. Mas, quando tu pedir uma agenda, vai ser mais difícil ou mais fácil de ganhar uma agenda dele? Quando tu precisar de um follow-up, quando tu precisar de alguma coisa desse cara, vai ser mais fácil ou mais difícil? Então a reciprocidade ela é bem interessante para negociação. Antes de ir para escassez, eu vou falar de alguns outros. Né? Empatia é o tal do rapport. A gente pode chamar de várias coisas diferentes, mas é conseguir se colocar no lugar da pessoa ali do outro lado. Tu conseguir se enxergar, entender os problemas, sentir os problemas e, de alguma forma, ganhar semelhança com essa pessoa. Ela se perceber semelhante a você. Não necessariamente fisicamente, mas de alguma forma semelhante. É por isso que, naturalmente, a gente é uma máquina de fazer rapport. A gente, o tempo inteiro faz isso. O tempo inteiro. Vocês já foram no restaurante e viram um casal num canto e nitidamente era o primeiro encontro deles? Já perceberam isso? Já perceberam? Por que nitidamente é o encontro deles? É o primeiro encontro. Por quê? Os dois estão tensos pra caralho. Os dois estão se olhando meio que nem goiaba, assim.
E, será que eu peço peixe? Pá, eu queria lasanha. Ih, será que ele é intolerante à lactose? Se for, vai ser uma merda. E aí tu começa a buscar coisas em comum com essa pessoa e fica aquele climão meio bizarro. Mas isso é a gente tentando ganhar empatia com a pessoa lá do outro lado. É uma obrigação do vendedor ser empático, ter empatia, ter rapport com os caras, com as pessoas que ele vai conversar. Se ele não conseguir, a conversa se fecha. Beleza? Aprovação social. Comprem de mim porque mais de 10 mil já compraram. Não usem dessa forma escrota, por favor. Não façam isso. Mas aprovação social é basicamente eu me conectar com um público, ver as movimentações que aquele público faz, que eu me considero igual, e eles estão fazendo uma movimentação. Eu vou começar a atender, fazer da mesma... Quem tem iPhone? Tá aí, ó. Tá a mensagem aí, entendeu? Pegou, entendeu. Não quero criar polêmica. Como eu enxergo uma tribo e me coloco nessa tribo, e como é que eu vou me conduzir nesse meio. Mas por que a aprovação social funciona? Tem um outro gatilho que é o de compromisso e coerência. Toda vez que eu assumo alguma coisa e digo, isso aqui vai ser feito, é muito difícil eu quebrar minha palavra, não é? A gente tem esse problema seríssimo de quebrar a palavra, porra, eu falei para ele que eu ia lá, eu vou ter que ir. A gente tem um estudo que foi feito que fala que inteligência está muito relacionada à coerência. A gente considera uma pessoa, não que a inteligência seja mais ou menos inteligente, mas aparentar ser inteligente num discurso tem muito a ver com a coerência, ou seja, o quão coerente essa pessoa é com o que ela fala. Então isso está muito atrelado a gente não querer ser incoerente do que a gente está comentando, do que a gente está trabalhando. O que isso tem a ver com vendas, gente? Significa que toda vez que vocês terminam uma reunião de vendas e vocês falam, cara, muito obrigado, vamos conversar, durante a semana que vem eu te ligo, vocês estão fazendo uma cagada gigante. Eu tenho que assumir um compromisso daquele cara e ele vai ser coerente depois. Eu falo, cara, legal, quais são os próximos passos para a gente fechar? Eu preciso falar com o meu sócio, tem a área técnica e depois tem que validar financeiramente. Ok, eu vou te ajudar a fazer isso, cara. Eu quero tentar te ajudar a gente ser o mais objetivo possível. A primeira coisa que tu vai querer fazer é analisar a área técnica, tô certo? Cara, tá certo. Quando que tu vai fazer isso? Dia 2, sei lá. Dia 2. Legal, dia 2 funciona. Acredito que vai precisar de mais uns X dias para falar com o teu sócio. Nesse momento, eu acho que é interessante a gente fazer uma conversa para eu entender o que tem acontecido, se mudou alguma coisa. Depois, validar financeiramente. Eu posso até te conectar com um fulano aqui da empresa para poder te ajudar a montar isso. Acredito que depois disso seja o projeto, correto? Cara, correto. Vou te mandar isso por e-mail. Tu pode dar um ok só para mim, para garantir que tu recebeu e que está de acordo? Claro, posso. E pum. Era tudo que o vendedor precisava. Para quê? Para poder ligar igual um infeliz depois. Por que ele vai ligar? Porque quando eu for ligar, a chance dele não me atender é muito grande. Mas se eu continuar tentando, eu não sou o babaca que está forçando a tentativa e tal. Não sou. A gente teve um compromisso que a gente garantiu. E agora ele quer ser coerente, então ele não vai ficar brabo comigo. Funciona muito bem isso. Por último, escassez. Quem já comprou no Groupon? Quem já comprou peixe urbano, essas paradas? A última vez que eu viajei, a gente acha que a gente não vai sofrer com os gatilhos. Né? Eu entendo de gatilho, não vou sofrer com isso. Aí tem um mês atrás eu abri o site de viagem lá as viagens que tinha acho que era no peixe urbano. Aí eu falei, últimas 2 unidades. Eu falei, eita, que eu tenho que comprar rápido antes que acabe, que está muito barato. Eu caí, velho. Óbvio que não eram as últimas 2. Só que isso é um tiro no pé também. Lembra do compromisso e coerência? Eu também devo isso às pessoas. E se eu, como empresa, estou criando uma escassez para que aquela pessoa compre mais rápido e eu estou mentindo, isso vai provavelmente se voltar contra mim logo, logo. Então, não caiam nessa. Criem estratégias que façam sentido para gerar escassez. Show. Só não mintam. Beleza? Gatilhos mentais são o que a gente usa para conseguir fazer esse cara entender melhor a nossa mensagem. Não quer dizer que é uma magia que eu vou utilizar e essa pessoa do nada vai mudar todas as opiniões dela sobre como tudo funciona. Beleza? Outra coisa que a gente fez e continua fazendo, e eu sugiro que vocês sempre façam, é forecasting com a equipe de vocês, uma reunião de forecasting. O que significa isso, tá? Toda semana, toda segunda-feira, a gente reúne toda a equipe. A gente pega o CRM e analisa todas as oportunidades que tem data de previsão daquela semana, porque a gente trabalha com esse tipo de ciclo. Cada um vai ter um ciclo diferente, mas a gente trabalha com esse tipo de ciclo. Anota
cada um dos vendedores com todas as oportunidades no vidro, de forma bem manual, olha que loucura, e começa a falar de oportunidade a oportunidade. Primeiro a gente pega as mais críticas, que eles acham importante para a gente não queimar tempo, e depois começa a bater as oportunidades. Entender o que falta, qual foi a objeção, se teve objeção, como ele contornou, é case de sucesso e de insucesso da equipe. E a própria equipe alimentando isso. Para quê? Para que eu comece a garantir que toda a equipe está no mesmo nível, digamos assim, em questão de argumentação, de técnicas, e garantir que todo mundo tenha participação naquele crescimento. Porque uma das funções do gestor é auxiliar o vendedor. O gestor comercial é auxiliar o vendedor, certo? Isso envolve coaching, isso envolve sentar e fazer negociação junto muitas vezes, o que não é bom virar um vício, mas acompanhar a negociação, tudo isso envolve. Mas se for só o gestor falando, é uma coisa. Se no momento que eu trago para a equipe, a própria equipe começa a contribuir para isso, a coisa flui muito melhor. Então comecem a trabalhar em cima de forecasting, dentro da realidade de vocês, para bater todas as oportunidades que tem. Ah, mas a minha venda demora 3 meses, 6 meses, 1 ano para acontecer. Só muda o espaçamento, mas entendam as oportunidades que vocês têm na mão. Isso é bom para a equipe, culturalmente, tecnicamente, etc. E é muito bom para a gestão da empresa começar a ter previsibilidade de fechamento também. Tu começa a entender, tem vendedor A, B e C. O A consegue converter 60% do que tem em forecast. O B consegue 20%, o C consegue 50%. Por que essa diferença? Tu começa a pegar no próprio forecast a diferença das negociações deles, de uma forma um pouco mais humana, sabe? Então comecem a entender a diferença dos vendedores e comecem a nivelar eles, fazendo esse tipo de reunião. Uma coisa muito importante, tá? Reunião de forecast, pessoal, não é cobrança. Não cobrem. Não cheguem e falem, ó, tu tem que... Só tem 5 oportunidades aqui no funil? Tu tá maluco? Tu recebeu um monte, não sei o quê. Cara, nunca mais essa pessoa vai ter 5 oportunidades. Ela vai te botar 20. O problema é que dessas 20 ela vai fechar uma, enquanto os outros estão colocando 10 e fechando 7. E aí vocês nunca vão ter condição de avaliar o que é real, o que não é real no funil de vocês. Não cobrem o número que eles colocam. Entendam o número que eles colocam, analisem o funil e as diferenças com vendedores e descubram por que eles estão com menos lá. Pode ser que eles recebam menos leads, pode ser que eles tenham argumentações piores durante a apresentação, pode ser que a maturação dos leads deles é mal acompanhada pelo vendedor, pode ser que durante a negociação ele não saiba colocar prazos e urgências no fechamento, por isso que foge, pode ser 1000 motivos, mas simplesmente gritar com o cara, ou a pessoa, o vendedor, e sim, enfim, que está errado e que tem pouca oportunidade, ele espana de vocês, ele desengaja. E para engajar vendedor de novo, velho, é difícil. Engajar qualquer pessoa, não só vendedor, é difícil. Não perca o engajamento dele por causa disso, da pessoa por causa disso, tá? Tem vários livros, tem vários materiais muito legais falando sobre vendas. Vocês vão encontrar isso em todo lugar, em todo lugar. E quanto mais vocês vão estudando isso e mais vão passando isso para os vendedores, mais vai ficando intrínseco em vocês. E vocês começam a perceber que já não é mais simplesmente eu usando a técnica, vira algo de vocês. Claro que tem situações, né? A gente pode ler sobre controle corporal, forma de conversar, como não ficar nervoso, pode ler sobre tudo isso. Esse tempo eu fui pegar um avião para o Rio de Janeiro, a gente foi fazer uma mudança na empresa, e aí a gente pegou todas as coisas que estavam no escritório, botou em mochilas e caixas, levou até o outro escritório, largou lá dentro todas as coisas, eu esvaziei a minha mochila, fui para casa, guardei roupas, fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, passei no detector de metais, a mochila passou, a moça, o senhor é código azul? Código azul? Só não, sei lá que é código azul, né, velho? O senhor está armado? Eu falei, gente do céu, eu tinha uma arminha de pressão no escritório que a gente usa no toque-sino, inclusive, que eu dou um tiro no sino. E eu esqueci na mochila, velho, no aeroporto. Aí começou a encher de segurança, de policial. E, velho, nessa hora não tem treinamento de calma, de corporal e de gatilho que vai te ajudar. Tu tá desesperado achando que vai ser preso. Mas, durante a venda é possível resolver. Que você tem menos chance de ser preso, normalmente. É mais fácil lidar com tudo isso. Então, acumulem esse tipo de material. Entendam, façam, aprendam. Mas uma das coisas mais importantes é o seguinte. Não existe equipe de vendas Jedi, eu falei que sou nerd, se o gestor não for o Yoda, velho. Não adianta eu querer que minha equipe seja, fodona e consegue atingir o melhor resultado, e eles são, meu Deus, espetaculares, e o gestor não é.
A equipe só vai ser boa se o gestor for. Isso é muito importante. E, normalmente, existe muita gente para falar o que a equipe tem de falha, mas pouca gente para falar as falhas do gestor. Se preocupem com isso. Comecem a entender. Olhem para dentro de casa. É bem importante isso, tá? Olhem para si. Beleza, o gestor, ele não é o papel... O gestor, ele não tem que ser um melhor vendedor que os vendedores dele, tá? Ele não tem que ser. Mas ele tem que ser humano. Ele tem que saber lidar com pessoas. Ele tem que saber acompanhar um estresse, inclusive pessoal. Ah, não, aqui na empresa a gente não deixa misturar vida pessoal com vida profissional. Como? Não tem como, velho. Vai ter que fazer. Faz parte do jogo, ser gestor é isso. O Mark falou isso, né? Não, quem estava na palestra do Mark ontem, levanta a mão. Achei muito massa a palestra dele, inclusive. E lá no final ele falou, a função do gestor, o que era? Coaching e contratar. Coaching e contratar. Coaching e contratar. Eu não... Né, isso é a boa parte do processo, tem outras coisas que ele vai ter que fazer também, óbvio. Mas ele não tem que ser um melhor vendedor, só que ele tem que estar acompanhando a equipe de vendas dele, ele tem que ser muito bom com essas pessoas e muito bom gestor para que a equipe desempenhe, para que a equipe esteja livre para desempenhar. Comecem a se questionar se vocês são bons gestores ou não. Não é uma agressão, tá, gente? Só se questionem. E saibam onde vocês precisam melhorar. Todo mundo precisa melhorar alguma coisa. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Gerenciem pessoas e não números, tá? É uma dica, se eu puder dar para vocês. Muito obrigado.